Rapaz, para nós que não votamos no presidente Bolsonaro, que não concordávamos com nada que ele dizia, foram 4 anos terríveis, né? E quando o Bolsonaro venceu as eleições, deixa eu tirar a máscara aqui, quando o Bolsonaro venceu as eleições, eu falo com vocês agora, dia 31 de dezembro, último dia do ano, feliz ano novo para todos, de verdade. Eu estou fazendo esse vídeo, sinceramente, para trazer uma tranquilidade para quem gosta do presidente Bolsonaro, coisa que eu não tive em 2018, quando o Bolsonaro ganhou as eleições. O Bolsonaro já tinha muitas frases, né, muitas ameaças, na verdade, ele já fazia antes de guerra civil, todo mundo conhece aí os vídeos dele, não vou estar repetindo isso. E a gente que não gostava dele, né, que não votou nele, estava muito apreensivo. E o povo dele, as pessoas, né, ele foi eleito pelo povo, tinha que assumir como assumiu e governou. Né? Não, faziam questão de deixar todo mundo tenso, se preparando, aquela coisa de arma para todo mundo, contra os gays, chamando essas lutas tão importantes de mimimi, né, de frescurinha, de não sei o quê. Aquilo era muito assustador e foram 4 anos de ameaça, né? Inclusive até agora, eu estou falando aqui no dia 31, né, há quem garanta ainda que não vai haver a posse do presidente eleito, que é um absurdo completo, né? Ele tem que tomar posse, já é vergonhoso, na minha opinião, o presidente não ficar aqui para cumprir a função de presidente, que é passar a faixa reconhecendo, já não reconheceu em momento nenhum. Né? Só o fato da gente ter que ter perguntado, como muitos jornalistas perguntaram, nas poucas vezes que o Bolsonaro se submeteu a entrevistas à grande imprensa, se o resultado seria respeitado, só o ato de perguntar já mostra que a nossa democracia foi realmente fragilizada com o presidente Bolsonaro. Tudo isso é assustador. Então eu trago aqui uma palavra de tranquilidade. Olha, você pode estar certo, meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo, que gosta do presidente Bolsonaro. Não se preocupe não, amigo. Do Lula será exigido situações que vocês não exigiram do presidente Bolsonaro. Será exigido mais investimento em educação, em saúde, em segurança pública, nos projetos ambientais, porque sem isso o mundo não quer saber do Brasil. Será exigido respeito à Constituição. Pode ficar tranquilo que é garantido que na próxima eleição haverá eleição, que quem vencerá assumirá, né? Isso será tudo exigido, quer dizer, a gente não fará, pelo menos da minha parte eu posso garantir isso. Eu não sou fanático por político, ninguém tem que ser fanático por político. A gente é fã de um artista, tal, e ainda assim eu acho, às vezes, meio estranho, né? Quanto mais ser fã de político. Eu não sou fã de político, não serei, e trago essa tranquilidade, uma tranquilidade que eu não tive no último dia do ano. Fiquem tranquilos, se o Lula andar fora da linha, e nada indica que ele vai andar, porque ele foi presidente 8 anos, ao que consta, lhe foi oferecido um 3º mandato, quando ele tinha 87% de bom e ótimo, faria o que quisesse. O cara com 87% de bom e ótimo faz o que quer, infelizmente. Infelizmente, faz o que quer porque ele muda as leis pela lei. Porque nem Bolsonaro, no Congresso, se opunha a Lula naquela época. Poucos veem isso. Então essa coisa de fanatismo por político, alucinada, às vezes bestificada, perdoem até a palavra, não vai ser usado com o presidente Lula. Será exigido, Lula, presidente Lula, a pobreza tem que diminuir, os investimentos, tem que construir mais faculdades, tá certo? Tem que construir mais escolas, tem que ter investimento em gente, investimento em pessoas, tem que fazer um programa sério, honesto, equilibrado, sem pressionar ninguém, de desarmamento, sabe? Porque isso não existe em lugar nenhum. O povo ficava aí, eu lembro, falando de Israel, com a bandeira de Israel, um país que nem cristão foi um dos primeiros países a reconhecer a eleição do presidente Lula. Quer dizer, essa coisa alucinada, sem lógica, não acontecerá. Da minha parte, vocês têm aqui a certeza de que qualquer ação do presidente Lula que não for legal, que não for dentro da Constituição, será repelida por nós. Ele não terá mais o apoio das pessoas. Dele será exigido, o que não foi do presidente Bolsonaro. Afinal de contas, o que é que Bolsonaro fez de bom governo e vocês continuam apoiando? Apenas essa loucura, essa maluquice de não sei o quê, de gay, não sei o quê, de arma para todo mundo. Isso é uma loucura. Isso não faz nenhum sentido, isso não bota país nenhum para frente. Foi que o país melhorou. O PT, queira ou não, entregou o país como a 6ª, 7ª economia do mundo. Hoje estamos em 14º, 15º. O país só fez desabar. Enfrentou uma pandemia. Havia o reconhecimento. Há o reconhecimento que não foi fácil para ninguém. Alguns países até cresceram, né? Aproveitaram a crise para crescer. O Brasil, infelizmente, entrou nessa paranoia. O presidente fica falando aí. Tinha um amigo que gosta do presidente. Aliás, um abraço para ele. Ele deve estar vendo esse vídeo. Vai deixar algum comentário aí, acho. Espero que seja educado. Ele dizendo o seguinte: mas o presidente comprou vacina para todo mundo. Ora, ele foi obrigado, ele não queria comprar, ele disse várias vezes isso. Acho que responderá por isso. Acho que poderá
A próxima eleição está garantida, quem ganhar vai assumir e o Bolsonaro pode ser candidato, pode até vir a ganhar novamente. Acho que ele não poderá ser candidato, porque acho que ele vai ter que responder por tudo isso que foi feito. Inclusive no dia da posse, que é uma atividade do presidente da República, sair do país sem entrar de férias. Porque se ele entra de férias oficial, o presidente em exercício seria o vice-presidente. Se o vice-presidente entrasse de férias, o presidente do Congresso assumiria. Existe uma hierarquia, existe um protocolo para tudo isso. Então eu acho que está errado, o presidente não pode sair do país. Ele tem que sair do país, pago por nós, para trazer frutos para o Brasil. E ainda tem gente que gosta do presidente, que acha que ele foi lá se juntar nos Estados Unidos para voltar na hora da posse e não permitir. Deixem disso. Deixem disso. Do presidente Lula será exigido. Está aqui eu, que votei no presidente Lula, lógico, não votei no presidente Bolsonaro, jamais votaria em Bolsonaro, né? Está aqui eu dizendo, será fiscalizado, quero muito Congresso, oposição para fiscalizar, e tem, né? Bolsonaro elegeu, a direita elegeu uma grande oposição, né? Quero muito Supremo, fiscalizando, investigando, quero um Procurador-Geral da República sério, né? E quero imprensa livre para denunciar as coisas erradas que vierem a aparecer, né? O princípio que eu venho vendo aí nesse governo de transição antes de assumir é bom. Estou vendo pessoas inteligentes respondendo perguntas da imprensa, se goste ou não, está se respondendo às perguntas da imprensa. Outro erro do presidente Bolsonaro, acho que isso não deveria ser aceito. O Lula, o Congresso, deveria colocar uma norma na Constituição obrigando o presidente a dar entrevistas à grande imprensa. É muito fácil fazer como o presidente Bolsonaro fez, só fala para os seus, só faz live, sabe? Porque ali não tem ninguém para antagonizar, para dizer, opa, presidente, isso aí não é verdade não foi assim não, de onde é que o senhor tirou esses números, de onde é que o senhor está tirando isso? Ninguém contesta, ele não dava entrevista para a grande imprensa, devia ser proibido. Acho que o Lula tem a obrigação de dar entrevista para a grande imprensa, dar satisfação à sociedade, toda viagem que houver ser uma viagem oficial, afinal de contas está gastando nosso dinheiro, de olho na corrupção, afinal de contas, se muitos petistas dizem aí que Lula não foi corrupto, tudo bem, mas esteve muito perto da corrupção, né? Viu, assistiu aquilo, afinal de contas Antônio Palocci era ministro de Lula, fundador do PT, devolveu o dinheiro que roubou provavelmente, se devolveu, né? Roubou, então teve sim corrupção no governo Lula, como teve muita no governo Bolsonaro. Espero que ele responda por todas no que condiz a ele. Quero para ele um julgamento sério pelos processos que ele vai responder, que ele não encontre pela frente um juiz militante que queira entrar na política, que ele encontre pela frente um juiz parcial. Vou lutar por isso, vou falar aqui, caso um juiz de esquerda queira julgá-lo, caia na mão do juiz de esquerda e ele faça questão, porque o Sérgio Moro poderia não ter julgado o Lula. Tá? Se tem alguém aí que tem raiva do Lula e acha que o Lula é corrupto, que deveria passar mais tempo preso do que já passou, aliás, diga-se de passagem, poucos políticos no Brasil passam 1 ano e meio preso como o Lula passou. E até o que se consta pelas nossas leis, goste você ou não, de forma injusta. Afinal de contas, os processos foram ou anulados ou ele venceu, né? Isso aí a gente pode conversar sobre isso se vocês contestarem aqui nos comentários. Então o que eu quero para o Bolsonaro é que ele responda aos processos dele, que ele tenha direito à ampla defesa, que ele tenha um juiz imparcial, que ele não tenha um juiz querendo entrar na política, sabe, de direita, inimigo dele julgando ele. Isso não pode, que a gente só gosta disso quando é com os outros, que a gente não gosta. Quando é com a gente não vai querer isso. Então eu não quero isso para o presidente Bolsonaro. E que se ele for condenado, ele cumpra as sanções, as penas que a lei oferece para políticos e para qualquer cidadão. É isso que eu quero. E quem gosta do presidente Bolsonaro, não fique assustado como eu fiquei em 2018 e não encontrei um para pelo menos dizer, calma, cara, ninguém vai ficar com o Bolsonaro se ele começar a fazer besteira, não. Sabe, ninguém me disse isso. Continuaram com ele e ele fazendo um monte de besteira, um monte de bobagem, um monte de ilegalidade, inclusive. Agora, muitos processos serão, né, ativados, processados, né, porque ele deixa de ter aquele foro privilegiado. Aliás, vocês bolsonaristas, e ele era contra esse foro privilegiado, não sei se vocês lembram disso. Em 2016 eles falavam horrores, absurdo, político, ter foro privilegiado, isso é um absurdo, os filhos dele, e ele dizia isso direto. Na hora que entrou o primeiro processo contra o filho dele, ele, opa, eu tenho um foro privilegiado, não pode ser assim comigo. Quer dizer, tudo conversa, sabe, tudo conversa fiada, tudo um monte de conversa, tudo um monte de lá, e nada feito pelo Brasil. O que foi que melhorou o Brasil? Quantas faculdades construímos, quantas escolas, o que melhorou na segurança pública? Teve um índice aí de baixa nos assassinatos por armas de mão, né? Porém, as pessoas foram... O Brasil está empesteado de arma, é arma para todo mundo, isso não existe em país nenhum do mundo,
praticamente. Nos Estados Unidos já estão revendo isso, que sabe a tragédia que é, e lá tem outros motivos que você, infelizmente, que não estuda, não sabe quais são os motivos, mas lá tem outros motivos para o cidadão ter direito a ter uma arma em casa, possuir uma arma e até portá-la. São outros motivos, são outras histórias que também a gente pode conversar sobre isso, desde que você se prontifique a estudar e eu daqui para a gente conversar. Tá certo? Então fiquem tranquilos. Quem gosta do presidente Bolsonaro, fique tranquilo que do Lula será exigido que ele seja um presidente, que ele melhore o nome do Brasil no exterior, que a fome diminua, porque aumentou absurdamente com esses governos aí de direita, que só pensam em vender tudo, em privatizar tudo, em achatar salário mínimo. Eu vi o Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, vibrando, porque congelou o salário do trabalhador, do aposentado, vibrando. Na reunião lá, na fatídica reunião de março de 2020, sei lá, 19, nem me lembro mais, dizendo, já botamos a granada no bolso do inimigo, congelamos o salário por 5 anos. Vibrando com isso, ele tem que ficar triste. Se ele teve que congelar, que não foi verdade, não teve nada, é porque direito é assim, sabe? Congela o salário mínimo, diz que pobre não tem que estar fazendo essas coisas e governo para rico. Foi o que a gente teve. Agora, na minha opinião, vem um governo mais preocupado com o pobre, sim, com a pessoa mais pobre, sim. Vem um governo mais preocupado com isso, com a classe média, com o trabalhador, com o pobre, com quem passa fome, sabe, com os desvalidos, com as crianças especiais, que no começo do governo Bolsonaro surgiu essa, olha, ele fez uma lei para quem tem síndrome de Down, cortou as aposentadorias das crianças especiais, das pessoas com deficiência, péssimo, o meio ambiente destruído, o Brasil com uma visão péssima no exterior, aqui o povo passando fome, feijão saiu de R$3 e pouco para R$10, sabe, e o povo apoiando, tudo bem. Eu não tive apoio nenhum. Quando o Bolsonaro ganhou, eu estava assustado com aquela situação, com aquelas coisas que ele dizia. Achei até que quando ele ganhasse ele ia parar com aquilo. Não parou, foram 4 anos de ameaça. 4 anos de ameaça. Para você, meu amigo, que gosta do presidente Bolsonaro, acredite, eu mudo de lado, não para a direita, jamais serei de direita. Eu não sou de direita porque eu não sou rico, então eu não vou ser de direita nunca. Simples assim, tá? E a gente também discute sobre isso se quiser. Mas mudo de lado, mudo de político, farei cobranças a partir do momento que Lula andar fora da linha. Então essa garantia você tem. Meu irmão, o que eu posso lhe dizer é isso, vai ter eleição na próxima, se Bolsonaro puder ser candidato, vai ser candidato, se ganhar vai assumir, não vai ter ameaça, não vai ter gente na rua fazendo confusão, na porta de exército, fazendo oração para pneu, botando celular na testa, invocando não sei o quê, passando vergonha. Sabe, as famílias passando vergonha aí, bandeira meio macho, porque o país está de luto pela morte de Pelé, todo mundo, é o golpe, sem ter a menor noção do que é um golpe militar, sem nunca ter lido o artigo 142, interpretação tosca, boba, se informando por esses sites aí que não tem nenhum compromisso com o jornalismo de verdade, tá certo? As informações que eu estou dando aqui, embora eu não esteja falando necessariamente em números, são informações que você pode conhecer, que todos podem conhecer, que não tem nada de opinião, embora o conjunto da obra do pequeno vídeo aqui é uma opinião. Garantia para você, amigo, fique tranquilo. Vai ter, nas próximas eleições, ocorrerão as eleições e quem ganhar vai assumir. Essa é uma certeza que já deve lhe dar muita paz e tranquilidade, porque eu não tive essa certeza e até agora, dia da posse, meio-dia, ainda tem gente sem querer dar essa certeza. Será que vai ter posse? Será que vai subir a rampa? Vai. Vai subir a rampa, vai assumir, ganhou as eleições, nós vamos cobrar dele como presidente. Vamos exigir que ele faça um governo pelo menos parecido com o que ele fez, que, modéstia à parte, foi muito bom. Para você mesmo, você votou nele. Você votou nele nas outras eleições. Deixa de conversa. Que era 87% de bom e ótimo, 10% de regular, só 3%. Foi só os ricos. Ali realmente foram só os ricos que não votaram nele. Você votou. Então deixa de conversa. Tá? Deixa de conversa fiada. Você votou nele. Tá bom? Então vamos cobrar dele. Ganhou? Vai assumir. Defenda que ele assuma. Seja honesto. Sabe? Agora essa conversa mole de verde e amarelo, qual foi? Casa verde e amarela, acabaram com minha casa, minha vida. Cadê as casas verde e amarela? Quantas foram construídas? Faz uma comparação, acabaram, deixaram 30 e poucos milhões agora para o programa Minha Casa Minha Vida. Lula está correndo atrás do dinheiro. 30 e poucos milhões, foi quase o preço da casa que o filho do presidente comprou, que ele anunciou. Né? Uma casa de um milionário custa mais que isso. Ele deixou para o programa do Brasil todo Minha Casa Minha Vida. Sabe? O Brasil está aos frangalhos, aos pedaços, tem dinheiro para nada, desrespeitado fora, ninguém quer saber do Brasil, ninguém quer vir aqui. Olha só, o próprio sinal está aí. Em 2019, quando o Bolsonaro nem tinha essa imagem tão ruim, olha quantos líderes mundiais vieram para a posse dele. Olha quantos estão vindo para a posse de Lula. Ah, Maduro, não sei o quê. Não, né? Vai olhar, vai assistir a posse para tu ver quem vai estar lá. Governo de direita, liberais, conservadores estarão lá. Porque é o advento da democracia, aquela coisa linda que Fernando Henrique proporcionou quando passou a faixa para o Lula, do Lula para Dilma. Infelizmente, o presidente Bolsonaro nem isso ele conseguiu cumprir, fazer com dignidade, saiu do país no momento que era para ele estar aqui, entendeu? Para cumprir a obrigação dele de presidente.
Perdeu, passar a faixa. Não interessa, quem a justiça deixou ser candidato é porque pode ser candidato. E outra coisa, Lula passou 1 ano e meio preso. Quantos políticos passaram esse tempo preso aqui? Por uma denúncia de uma corrupção passiva de um sítio, dois imóveis, na verdade, o sítio de Atibaia, que ali dançou aquele processo logo cedo, mas daquele triplex. Bolsonaro tem 50 e tantos imóveis para responder agora. Virou presidente, amigo, virou vidraça, foram investigar a vida do cara. Esse livro novo da Juliana Dalpiva agora, O Negócio do Jair, é uma bomba atômica. Está sendo muito vendido, todo mundo está lendo. Ali é pesquisa, é 2 anos de investigação. De onde vieram 50 e tantos imóveis comprados em dinheiro? Vocês não têm noção, não, é? Vai ter que responder e que ele encontre um juiz justo, imparcial, um juiz que não queira ser político, entrar na política, porque está provado aí que esse que julgou o Lula só queria isso, né? Tá certo que ele encontre um juiz justo, imparcial, que faça a condenação ou absolução dele, e se for absolvido vou defender também, de forma imparcial, da forma correta, como diz, nos autos dos processos, e não fazendo julgamento, não querendo entrar na política. É isso, tranquilidade para vocês. Uma certeza vocês têm, vocês podem fazer oposição, não vai ter represália contra vocês, jornalista não vai ser esculhambado, sabe? O presidente vai dar satisfação, vai dar entrevista na grande imprensa, que ele tem a obrigação, não está isso na lei, eu botaria, se eu fosse congressista, apresentaria uma lei de obrigar o presidente a, de tempos em tempos, dar uma entrevista para a grande imprensa, para ele ser rebatido. Falar só em rede social é ótimo, ninguém contesta. Assim é muito bom. Não, senhor, o presidente tem a obrigação, e vou exigir isso do Lula também, diminuição da fome e que o país melhore. Melhore verdadeiramente. Que todos nós, você e eu, a gente possa melhorar de vida. Um presidente está ali para isso. Não fez isso, troca. Bota outro, escolhe outro. Por que o Lula foi eleito? Pelos próprios erros do Bolsonaro, pela tragédia do governo Bolsonaro, nada funcionando em nenhuma das áreas, a ponto de sumirem com documentos. Está a equipe de transição aí querendo saber onde está o registro disso, a ponto da vacinação do Brasil ter despencado, porque ele cismou que não servia para nada, não sei de onde ele tirou isso, um monte de abobalhado foi atrás dele, embora a maioria escondidinho tomou sua vacina, né? Sigilo de 100 anos para tudo isso acabou. Agora vamos ter um governo que a gente vai exigir dele, cobrar dele. Fique tranquilo, iremos cobrar do presidente Lula. Tira essa, não passe por otário, por idiota, por bobo, desculpa aí a palavra. Tá falando agora, deixa pelo menos esperar uns 2 anos, né? Que o comunismo, Lula foi 8 anos, qual foi o comunismo? 8 anos presidente, qual foi o comunismo? Um governo liberal, que todo mundo melhorou de vida, inclusive os grandes ricos e os grandes banqueiros. Estou falando de bancário não, estou falando de banqueiro. É isso que eu estou falando. Então para de falar bobagem, que vai ter socialismo, que um grande golpe comunista vai ser dado. Aonde? Aonde? Por que não deu antes? Com 87% de bom e ótimo, não seria mais fácil não ter dado um golpe comunista? Sabe? Esse amalucamento aí vai acabar tudo. Vai acabar tudo. Com 2 anos, a gente vai se falando aqui, com 2 anos você vai me dizer por que é que você fez, passou até vergonha, sabe, na frente de quartel, fazendo oração para pneu, agarrado no muro do exército com a mão, pedindo para o exército dar um golpe no país. Graças a Deus o nosso exército, que vai ter que fazer uma campanha agora de mudar a imagem, porque ainda tem uma imagem muito boa, braço forte, mão amiga, é isso que é o exército, sabe, não entrou nessa, graças a Deus não entrou nessa, e não tinha a menor chance. Quem pode ativar o artigo 142 agora é o Lula, é ele que pode chamar o artigo 142 para manutenção da paz, da ordem, é ele que pode. Bolsonaro chama poder alguém imaginar, sem nunca ter lido o artigo 142, que isso poderia ser um caminho para Bolsonaro evitar a posse do presidente eleito, isso não tinha a menor chance, isso é uma coisa absolutamente aluada. Dá até pena de algumas pessoas, a bandeira descendo a meio pau, agora veio o golpe, que golpe, golpe é bom para quem? Deixa de ser bobo, golpe só é bom para você enquanto você concordar com o governo que você está defendendo. Quando você discordar, é golpe, não pode reclamar não, ditadura ninguém pode reclamar não. Sabe? Imprensa livre, muito Congresso, muito Supremo para fiscalizar o Lula como presidente, exigência que os planos econômicos, os planos sociais, as políticas sociais voltem a funcionar porque foram destruídas, sabe? Tudo isso será exigido do presidente Lula. Fique tranquilo. Se ele não responder, estaremos contra ele. Fique muito tranquilo. Isso eu garanto. Ninguém é fã de presidente aqui não, de político não. Político não é pra gente ser fã dele não, político é pra gente cobrar dele. Será cobrado do presidente Lula, não será como vocês fizeram com o Bolsonaro, deixando a gente intranquilo, ameaçado por 4 anos aí, entendeu? O Lula não vai ameaçar ninguém não, e se ameaçar pode vir aqui e reclamar, que a gente faz vídeo dizendo, faça isso não, presidente, respeite as pessoas e o caminho da lei para ele também. O caminho da lei para ele também, afinal de contas ele já foi alcançado pela lei, ele passou 1 ano e meio preso. Apenas constatou-se que aquilo tudo veio através de um juiz que queria só entrar na política.
que era inimigo dele. Você não pode ser julgado por inimigo. Você tem que ser julgado pelo processo por um juiz imparcial. É isso que eu desejo para o Bolsonaro. Que não caia para julgá-lo um adversário político dele. Que o julgue, e ele terá muitos processos, um juiz imparcial. Grande abraço, feliz ano novo de verdade. Todo mundo diz isso da boca para fora nessa época do ano. Todo mundo deseja isso da boca para fora. Eu também desejo às vezes, mas dessa vez é de verdade. Feliz ano novo, gente. Tchau.